E saudações mortais, voz quem fala agora é o Grande Buda. Estamos aqui, né? Um matador de deuses está online e vamos que vamos para mais um belo dia no Megamonium, na voz da emoção, Lip Gremory, causando sempre destruição. Dito isso, mano, chega aí, né? Sempre naquele like bolado, compartilha aí, né? Sempre que for possível. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder grandes novidades. Bom, estamos aí, né, naquela famosinha, mano, sériezinha, né, falando aí a respeito dos times de SS, né, Pokémons aí, até então que quem vai competir, né, aqui no Pokémon, né, no Megamon Global, até então, um momento ou outro vai ter que ter, mano, se quiser ter um bom desempenho em seus times, mas é aquilo, né, cada Pokémon no seu lugar, né, famosinho, cada macaco no seu galho, né, um macaco grande não sustenta num galho fino. Dito isso, mano, é isso. Bom, já fiz o quê? O primeiro fui falando sobre, né, a respeito do WK, até então, né, o nosso Witkill aí boladão. O segundo, né, já falamos um pouco a respeito, né, que fiz ontem da baleia, né, Primal Kyogre, né, o time, né, até então que seria o Água Lutador. Pode ser outras versões, tá? Não implica muito, mas assim, na minha visão, o Água Lutador é o que ele é mais forte, né? Ou se não, o Água Psíquico também funcionaria, né? Para aqueles que não gostam de usar o Mewtwo X, eu acho que o Mewtwo X tá ruim, é só trocar pelo Y, né? E daí colocar o Mil Origin no time, né? Literalmente você só faz uma substituição ali, beleza? E aqui, mano, vamos falar um pouco aí a respeito do Primal Groudon, né? Que eu meio que já fiz um vídeo, né, relacionado ao WK e ele, né? Até então. O Groudon, né, o Primal Groudon, ele não é aquele SS, mano, que tipo assim, se você fizer, ele vai conseguir literalmente carregar. Entendeu? Depende muito, né? Até carrega. Algumas lutas, mano, alguns combates eu ganhava, né? Tava ganhando aqui com o meu time Fire, né? Até então, por conta do dano dele, né? Quando eu coloquei ele no time, fez muita diferença, tá? Teve isso aí também. Então, assim, relacionado a ele, né, é Groudon, inicialmente, né, como S+, não é tão bom, tá? Logo digo aí que, basicamente, todos os SS, mano, são pokémons muito abaixo dos demais, tá? Eles são muito abaixo. É por isso que existem as formas SS, porque aí tornam eles úteis, porque até então eles são literalmente inúteis no início. Qualquer outro Pokémon, né, evidentemente, ali pode ser um pouco melhor que eles, tá? Ah, mas por que eles não podem ser usados e tal? Assim, usado até podem, mas você vai perceber, mano, que eles são muito abaixo. Tipo assim, vai morrer fácil, não vai causar um dano legal, porque são pokémons antigos, são literalmente os primeiros pokémons do jogo, né, os primeiros S+. Então eles têm passivas muito velhas. Não é muito adequado contra as passivas dos pokémons novos atuais, certo? Então assim, eles acabam apanhando devido a isso, beleza? Mas nas suas formas SS, alguns ganham um destaque bem bom, né? Bem da hora. E literalmente alguns funcionam com Zemove, né? Que é no caso do time Dragão, né? Que é a Mega Rayquaza, como eu sempre digo, o Mega Rayquaza só é legal com Zemove. O WK é legalzinho, mas com Zemove ele fica muito melhor, né? Até então, Primal Groudon nem lembro, mano, se ele fica bom, se ele só se mantém, entendeu? Pra mim ele tanca, causa dano se for possível. Com Zemove ele melhora o dano, né? Relativamente. Mas sem Zemove ele literalmente é só tanque, né? Então vou falar aqui a respeito do time dele, né, sim, que o potencial do time dele até então é focado para ser Fire, né, incrivelmente é focado para ser Fire, mas vamos lá. Literalmente, mano, quanto mais Fire, né, como eu falei já no início aí, num vídeo, né, no primeiro vídeo que eu falei sobre todos os Pokémons SS, né, eu falei um pouco de cada um, né, então recomendo você dar uma olhada. Eu estou fazendo a playlist, né, sobre os SS e daí eu tô jogando lá, né, o time dos SS que são bons, né, tô jogando lá para ficar, né, um conteúdo só pleno sobre SS. Ele ganha muito HP máximo se você jogar ele com Pokémons Fire, né? Para cada Fire no seu time, ele ganha adicionalmente 10% de vida máxima. Naturalmente ele vai conseguir tancar legal no time Fire. Ah, então ele vai ficar absurdo? Tecnicamente, não e sim. Dependendo do time, como eu digo, né? Sobre a tipagem e tal, ele pode ser muito predominante contra time Gelo, contra time Grama, entendeu? Né? Pokémons aí que ele tem vantagem até então. Então assim, ele com certeza vai amassar uma boa parte aí, né? Mas ele também tem o lance de ser amassado, porque Pokémons d'água vai bater muito nele. O Fire não apanha de muito, né, mano? Mas ele apanha de Groudon, se não me engano, né? Apanha de água, apanha de Groudon. E eu não lembro se apanha de outro Pokémon, cara. Eu acho que é só esses dois, tá? Deixa eu puxar aqui na tabela, né? Firezinho aqui. Deixa eu ver aqui a tabela de tipo, mano. Tá. Ele vai apanhar, né? Como ele é terrestre, né? Até então ele bate em fogo, né? Ele é terrestre, ele vai bater em fogo. Então, isso é bom. Mas ele vai apanhar de água. Deixa eu ver, ele vai apanhar de pedra, né? Vai apanhar de dragão. Não sei por que aqui, mano, tá 0,8. Estranho, né? Mas enfim. Não era pra apanhar de dragão, não, né? Dragão, se eu me engano, só bate em dragão. Tá? Dragão só ganha em dragão. Não sei por que aqui tá mostrando. Pode ser
sobre a tipagem, né? As duas tipagens talvez tenha aí uma fraqueza lá em cima. Não sei ao certo, mas eu acho que é um erro. Enfim, ele bate muito em Pokémon Grama, em Pokémon Gelo, em Pokémon Inseto e Pokémon Aço, né? Então ele tem vantagem em cima de 4 Pokémons aí, até então. Por ele ser terrestre, né, Pokémon Terra, ele vai bater também em fogo, vai conseguir bater em elétrico, vai conseguir bater em veneno, vai bater também em Pokémons Pedra e vai bater mais ainda em Pokémon Aço. Ou seja, time Metal, mano, apanha dobrado em cima dele, né, literalmente. Tá, apanha dobrado. Então assim, ele tem umas boas vantagens, né, depende muito dos seus inimigos. Se o cara vir com um água lutador, evidentemente ele vai apanhar, tá, porque vai tomar, né, aí um 2x, né, logo bolado na cabeça. Mas é isso, mano. Então assim, é muito de acordo assim, só que vai sempre depender, como eu digo, né? Ele vai ser bom dependendo, né, de como tá o seu servidor, qual time a galera tá focando ali e tal, né? Então ele vai ter um desempenho, né, bom daí nesse princípio. Mas particularmente o time Fire, mano, ele consegue render até que bem, né? Até então alguns usam ele, a maioria que tá usando ele, passa que usa ele dano, né? E funciona até, ele consegue sobreviver tempo suficiente, né, pra bater, e quando ele bate ele causa um dano bem alto, tá? Um dano bem alto mesmo. Show de bola? Então assim, parcialmente um time Full Fire, né, seria esse aqui. Se você tirar o WK, né, não contar com o WK, né, que nem todo mundo vai conseguir fazer logo de cara, né, o Victini seria, né, a possibilidade de usar aqui, tá, no canto do WK, beleza? Caso você queira focar no Full Fire, né, seria isso aqui. Victini para dar suporte, aumentar mais ainda o dano de queimação, mano, então aqui todo o time aqui arregaça. Mas vamos lá, o Blaze é o, como eu falo, lutador Fire. Ele não fica tão bom, né, assim, ele fica e não fica, né, assim... Full Fire ele vai ter muito dano, porque ele vai causar crítico pra caramba. Qual a fraqueza? A resistência dele despenca, né? Ele não consegue uma sobrevivência tão boa, a menos que o Ho-Oh consiga dar o ovinho pra ele. Aí sim ele consegue render até que um pouco a mais, tá? Mas, mano, fica muito assim arriscado, tá? Porque ele morre muito rápido. Com o Zamazenta, por conta do escudo, ele consegue segurar até então, no início, um pouco melhor, né? Claro, se ele não for focado. Mas assim, pelo que eu já reparei, mano, ele consegue sobreviver até um pouco melhor, tá? Com mais facilidade. É tempo suficiente pro Ho-Oh, no caso, dar, né, o revive para ele. Então, os armazenos seriam meio que um suporte mais direcionado para ele, né, ter ali um desempenho um pouco melhor, tá? Mas o Victini também poderia fazer isso com tranquilidade. Isso é, se o Victini for bem upado, se ele sobreviver, se ele conseguir lutar. Ou se seu time conseguir matar alguém ali logo de início. Então já ajuda pra caramba, beleza? Esse aí é o esquema do Victini. Bom, eu joguei um Vulcani aqui, mano, porque eu achei ele legalzinho. Ele não é utilizado basicamente em nenhuma composição atual, tá? Assim, só se for de início mesmo. Então, pra time Fire, ele seria inicial, né? Inicial aí, né? Charizard X, causa queimação, ele causa dano de vapor, né? Ou seja, ele aumenta, ele causa um dano ali, tipo umas armadilhas explode, né? E aumenta o dano do seu time, né? Seu time Fire vai causar bem mais dano. E ele meio que causa um dano bem da hora também. Só que assim, ele tem que ser um pouco lento, ou muito lento, porque o dano dele literalmente é em um alvo, tá? Ele bate em um alvo. Só que para cada Pokémon Fire seu que bater na frente dele, né? Bater primeiro que ele aumenta a quantidade de alvos da ultimate dele. Então ele pode até bater em área, né? Depende muito aí do seu time, tá? Então é bem legal, porque ele causa um dano bem da hora, tá? Então ele meio que ajudaria ali o seu time inicialmente. E com WK, né, pode ser que ele sobreviva, né, com mais facilidade. Porque até então, qual era o ruim dele? Ele morre fácil, tá? Esse que era o ruim dele. Então assim, eu vi ele melhor no time água, porque o time água consegue proteger ele melhor, porque ele é Fire Água. Beleza? Dá pra fazer um Fire Água? Mano, eu já tentei uma vez muito antigamente, mas assim, hoje em dia não é tão viável, porque tem tanta opção boa que ele não se encaixa, né? Tem alguns, sempre vai ter um Pokémon ali que vai ser melhor do que ele, né? Aqui é mais pra conjunto de time, ok? Né? Um time já mais relacionado aqui é o quê? Todo mundo aqui vai ultar, mano. Se ultar, metade do time do inimigo capaz de morrer, tá? Se todo mundo aqui conseguir ultar, mano, metade do time muito capaz de morrer, tá? Porque vai ser muito dano, beleza? Esse é o combo do Fire, mano. Fire tem que bater. Se ele não bater, se ele tomar controle, se ele morrer fácil, aí ele não funciona, tá? Então ele tem que ser um time bem upado, certo? Essa aí é a realidade, tá? Então aqui nós vemos o quê? Trinket de lutador, não, Trinket vermelha, né? Que é o Blaze, que é Fire até então inicialmente. Então, Trinket vermelha, Trinket vermelha, Trinket vermelha, Trinket vermelha, Trinket vermelha, Trinket verde. Esse que é o peso do time, né? Porque literalmente são 5 Pokémon com a mesma Trinket. É por isso que o Volcani acaba não entrando, tá? Normalmente, beleza? Agora vamos supor, não quero usar o Blaze aqui, tá? Eu não tenho como fazer ele vai demorar, porque tem que fazer a Mega S e tudo mais. Então joga o Victini, vai dar suporte pro seu time Fire, né? Além da proteção, se ele conseguir lutar, ou se algum dos seus Fire aqui matar um Pokémon logo de cara do time inimigo, aí ele gera o escudo, pronto, seu time tá literalmente garantido para sobreviver por um grande período, certo? Então aqui também seria uma possibilidade, caso vocês queiram, ok? Né? Timezinho Fire. Pode misturar com outros times? Até então, talvez um Dragão Fire, né? Como eu já citei uma vez. E aí você vai ter que puxar o Eternatus, beleza? Aí vai dar o que? Suporte ou pro Charizard ou pro WK. Aí você meio que simula um Dragon Fire, tá? Alguns, né, tem vontade de usar Mega Rayquaza, né? Assim.
Ela pode funcionar? Pode. Se ela for muito bem upada, como eu digo, né? Se ela for bem upada, mano, então no time Fire ela fica com potencial de dano legal. Porque literalmente o time Fire vai causar muito dano, ela vai ou matar o inimigo ou vai ajudar o seu time Fire a matar, certo? Porque ela vai bater legal. Então assim, tem que ver aonde conseguiria encaixar ela. Eventualmente, ou ela vai entrar no canto do Victini, ou entraria no canto do Charizard, né? Ah, mas aí eu vou perder dano. Aí se você quiser arriscar no canto do Ho-Oh, né, reduzir um pouco mais a resistência do seu time e tentar arriscar mais dano, aí já vai ficar a critério seu, né? Porque aí vai ter que ver, porque aí depende muito. O Ho-Oh eu acho muito útil. Às vezes ele fica meio que inútil, né, dependendo do time aí. Mas em um time que tem muito dano, mano, eu acho ele útil, porque se ele vai, né, focar sempre nos seus 2 maiores DPS para tentar trazer de volta a vida. Então assim, pode fazer uma reviravolta, tá? Porque se pegar no Charizard, Charizard é muito chato de morrer. Se pegar aqui no WK, é muito chato porque aí tu vai ter outra vida pra ele. Se pegar no PG, é a mesma coisa. Então assim, o time aqui fica com mais consistência. Bom, é isso, né? Então, seria aqui nosso Fire Dragon. Aqui a chance de sobreviver até que é boa, né? Porque, naturalmente, o WK vai ter uma segunda vida por conta do Eternatus. A menos que o Eternatus, né, seja muito fraco, né? O seu, no caso. E ele morra rápido, né? Aí, se ele morrer rapidamente, ele vai acabar consumindo o revive, né? Nele próprio. Mano, eu acho que seria muito útil se ele tivesse o próprio revive, né? Nele mesmo, com as camadas de veneno. E gerasse uma sobrevivência extra para um outro dragão. Eu acho que seria muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tornaria ele muito quebrado. Porque, mano, ele é chato de morrer. Quando ele é bem tanque, mano, ele é muito chato de morrer, cara. Tem muita luta que eu já perdi por conta dele não morrer, né, durante 20 turnos. Isso é absurdo, né, mas acontece. Show? O outro time, né, até então, que seria relacionado, né, a usar aqui o nosso potencial Primal Groudon, mano, seria o time da Mega Giants, que é o que? O time Pedra com Terra, né, que a maioria já tá familiarizada aí, né, já sabe como é que é o esquema, né, que é a nossa lé das Mega Giants com o nosso belíssimo Shinigami Tyranitar, né, nossa tartaruga negra aí, né, nosso Godzilla até então. Então aqui, né, seria o combo de terra, né? Então, quem entra no meio aqui, Garchomp, né, mano? Quando tiver os dois aqui, como você pediu, quando tiver os dois, mano, você vai ser uma opção muito boa, Garchomp. E eu curto ele nesse time, porque ele tem um lance de terremoto também, né? Ele tem uma parada de aumentar o dano, né? Do terremoto, ele tem chance de dobrar o dano do terremoto, né? Ele causa mais dano de terremoto quando tem outros Groudon, né? Por perto. E o PG, né, vai ativar o terremoto simultaneamente com o dele. Então vai ativar um ativa, o outro ativa, então vão ficar ativando ali terremotos, né? Sem parar. Isso é muito bom, tá? Até então. E o Groudon, se não me engano, tem uma passiva que, quando outro Pokémon terrestre bate, ele ativa o terremoto dele, só que com metade da força, né? Então ele vai causar ali um terremoto sempre, né, contínuo. Show de bola? Aí vem a opção. Como eu digo, você poderia usar um Ho-Oh, como eu sempre falo, né? Pra dar um suporte a mais pro time, né? Alguns usam, alguns não usam, né? Tipo, prefere mais dano. Aí pode vir uma Mega Rayquaza aqui pra fechar o combo de um dano sempre maior, né? Até então. Vai fazer o que? O Dragão Terra, né? A princípio, beleza? Ou simplesmente alguns gostam de usar o WK, né? Então pode ser o WK no canto da Mega Rayquaza, né? Pra não ficar muito caro, muito excesso no time, né? Pode ser aqui, até então, bem de boa também. Um WK Bolladation, né? E o Ho-Oh aí pra dar suporte, né? Ho-Ohzão aqui dando suporte pra dar uma sobrevivência aqui a mais pro time, né? Pro time render um pouquinho a mais. Então, você vai ter de dano passivo o Primal Groudon, o Garchomp, o WK, dano de reflete, né? Com o Mega Dance, seu escudo, Tyranitar atrapalhando com sua parede de pedra. O lance do time aqui, mano, é justamente ativar o que? O efeito, né? Tempestade sagrada de areia aqui do Tyranitar, que literalmente a defesa e dano passivo dos Pokémon do tipo rocha e terra aliados aumentaram em 30%. E seu primeiro ataque a cada turno causa 300 mil de dano sagrado adicionais. Então assim, literalmente quase todo mundo aqui, né? Tipo eles aqui, né? Pedra, terra, pá. Vai causar um dano adicional, né? Sagrado de 300 mil. Ou seja, é um dano legal, porque é um dano que não pode ser ignorado. Entendeu? É um dano direto ali no HP do alvo. Show de bola? Aí se você quiser usar aqui um Eternatozinho no canto do Ho-Oh, né? Para gerar o quê? Sobrevivência ou pro WK ou para o seu, né? Eternatus, que é um time que alguns usam, né? Tirando o PG, claro. Porque aí os caras preferem o quê? Às vezes um Ho-Oh, preferem um Mega Rayquaza para ter mais dano, né? Esse esqueminha. Ou se não um Ziggy para ficar mais tanque ainda. Né? Teria a opção de usar um Ziggy também no canto do Eternatus, né? Para deixar o que? Aumentar mais ainda o potencial de terremoto do time, né? Tem essa possibilidade aí. Deixa o time bem tanque também, né? Continua sendo tanque. Você troca um tanque por outro, literalmente. Beleza? E aí deixa, né, o famoso, né? Terra Dragão ainda, né? Continua sendo Terra Dragão, tá? Mas se quiser usar o Eternatus, mano, no canto do Ziggy, eu acho o Eternatus melhor que o Ziggy, tá? A opção minha pelas passivas, né? Pela passiva que ele agrega. Né? Mas aqui, mano, o Ziggy vai bater muito nesse time, tá? Ele causa um dano bem alto, tá? Porque ele bate um pouco ali baseado na vida máxima. Ele vai ter o combo de terra aqui, então ele vai ter um dano bem alto. Mas, na minha visão, o Eternatus ainda consegue ser um pouco melhor, né? Na minha visão aí. Então, assim, vai literalmente de gostos, né? Literalmente de gostos aí até então.
Beleza? Então esse seria, né, eu acho que os dois times mais, assim, zicados, né, que você poderia usar até então com Primal Groudon, né, nosso SS aí, nossa tartaruga de fogo, né, literalmente. Até eu poderia mandar um Xerneas aqui, mano, Bolation, né, porque o Xerneas ele tem um link que linka, né, Pokémons Fada, Grama, ou se não Terra, né. Então ele ia dar mais sobrevivência pro Primal Groudon, mais sobrevivência pro Eternatus, e até então segurar mais a Mega Aliança, né. Eles não iam morrer, literalmente, tipo, bustados, né, ia conseguir tancar pelo menos uns 2 turnos aí, né, bem tranquilo, tá? Os 2 primeiros turnos acho que eles tancam bem de boa. A menos que o dano do time inimigo seja absurdamente alto, né? Mas é o preço. Time que tem muito dano, naturalmente morre muito rápido, né? Porque é aquele, ele vai ter que bater e matar todo mundo ali, ou matar metade do time, né? Fazer estrago. E é isso, mano. Se ele não conseguir fazer isso, né? Quando o time revidar, né? Bater de volta, aí o time morre, porque naturalmente é muito DPS no outro lado, tá? Então esse time acaba se tornando bom porque ele é um time mais defensivo e ao mesmo tempo ele tem um dano muito bom, tá? Porque se ele conseguir contra-atacar, ele faz estrago, beleza? Show de bola, né? Fora que é um timezinho que tem um controle bem chato, né? E tem outras opções, ó. Vocês também podem aproveitar que tem a Mega Aliança, mano. Querer combar a fadinha, né? Pode usar uma Maguerna, entendeu? Aqui também não tem problema, a Maguerna também ajudaria, né? E ajudar a Mega Aliança mais ainda a sobreviver, né? Tem a possibilidade de usar um HD Vol se você quiser mais controle, né? Sendo que já tem a Diance e já tem aqui o WK, mas se quiser mais ainda, aí tem a HD Vol, então. Fora que ela é fada, ela vai melhorar o escudo, né? Pra aqueles que não sabem, Pokémons Pedra e Fada potencializa mais ainda o escudo da Diance, ou seja, o escudo dela tanca um pouco a mais, né? Tem esse lance também. Então seria uma opção aí, caso você queira, né? É o famosinho, tá? Ah, mas aí se quiser usar um gelinho, mano, Pokémon Gelo, né? Pra ter controle também, ó. Combate com WK já seria, né? O Ice Calyrex, né? Caso você queira um controle a mais. Se você quiser um danozinho de pico melhor, pode ser o Shin Mega Bombasnow. Não acho tão interessante, por quê? Porque aí você fica com 3 efeitos de clima, né? Sendo que o time é mais focado no terra, o ideal seria usar o Tiranitar, né? O ideal, beleza? Então, assim, o Abomasnow seria uma opção boa com WK e o Ice Skylex se só existisse eles, né? Como, assim, um efeito climático, né? Que potencializa. E um outro time, como eu digo, um Fada Gelo ou um Dragão Gelo, né? Que não agregue outro tipo de clima. Aí seria bem melhor. Show de bola? Então a Bombazão já acaba não entrando por conta disso, porque ele literalmente precisa do efeito de clima dele. E se utilizar o efeito de clima dele, o único Pokémon que vai se beneficiar é o WK e ele próprio, né? E os outros 4 aqui, mano, vai ficar chorando, né? Literalmente. Beleza? Ah, mas eu posso botar um Ice ali, pá. Mano, aí não fica legal, né? Porque você vai quebrar o sistema. Então, se quiser mais um controlezinho legalzinho, pá, uma esquerda também. Então, tem muita possibilidade, né? Vai depender muito do que você quer, o que você vai precisar ali, né? Tá necessitando no momento. Se é mais controle, se é uma resistência a mais, se é mais dano, né? Tudo aí vai depender sobre, né? Isso. Show de bola? Então, esses aí seriam, né? Os times relacionados. Beleza, rapaziada? Né? Thank you very much, né? Entenda o conceito, né? Dos times para que depois não tenha problemas. E estamos aqui, né, na atividade com o nosso time, né? Fiz um vídeo ontem falando do time, mano. Até aproveitaram e atacaram nós, covardes, né? O Elmon, ó, finalmente ele ganhou, mano. Depois de milênios ele ganhou, mano, nossa. Mas enfim, nosso time tá zoado, né, mano? Mas ele ganhou do nosso time, mano. Né? Tá zoado? Tá. Eu não tava com a bala upada, né? Resolvi upar hoje porque eu tava relacionando aqui se eu ia tirar o up do Ho-Ho ou do Gallade. Lembrando que eu testei o Ho-Ho, né, ontem, e assim, a diferença foi muito absurda, né? Contra o time do G3, né? Literalmente contra o Gallade. Não fez quase nada o time. Botei o Ho-Ho, mano, o time literalmente saiu das cinzas, né? As cinzas de um cinzeiro. Bom, upei aqui a baleia, né? Deixei ela maximizada. Ela, ontem ela tá com 2.500, agora ela tá com 2.300, né? Então, assim, uma diferença bem grande, né? Poderia estar melhor, poderia. Não tem um Trint, infelizmente, pra upar ela melhor, né? Mas ainda, só que deu pra dar um potencialzinho a ela. O time aqui, mano, ficou meio que assim. É um dano muito bom, porque eu tô usando literalmente 3 DPS, né? No estilo lutador. E até então, usando aqui 3 tanques, né? Meio que suporte, né? WK pra dar um suporte pro meu Blaze, que não fica tão bom, tá? Nesse time ele fica muito limitado, meu WK, porque ele necessitava de outros dragão ou outros fire, né? Pra melhorar a passiva dele. Nesse time ele meio que apanha mais, tá? Ele acaba apanhando um pouco a mais, beleza? Mas aí, mano, depende muito do contexto, né? Aí o Keldzinho pá, né? Bem maroto. Ah, sim, eu pensei em comprar a skin dele, né? Pra ver se ele causa mais dano, porque eu não sei lá, mano, o meu parece que não bate muito. Mas essa passivazinha dele é chata, né? Eu acho muito chato essa passiva dele de bloquear, né? Literalmente ele bloqueia, cara. Bloqueia. Entendeu? Ó, o combozinho do lutador, pá. Então, literalmente, meu time tá 4 lutador, né? Se você, né, pensar assim por um breve momento. E ó, o combo deles, ó, em cima de um time terra, mano, é muito foda. Entendeu? O lance aqui, mano, é que eles ficam batendo aleatório, né? Eu queria que eles batessem assim mais focado, mano. Tá ali, eu já poderia ter matado a Mega Diance, entendeu? No primeiro turno. Isso ia agilizar muito o nosso progresso aqui, mano.
Agora ele tentou bloquear o WK, não consegue bloquear o WK, porque o WK tem essa passiva de anular, né, dano. Então, meio que assim, ele impede, ele ajuda de um certo modo, né, porque ele vai bloquear a passiva, né, em si. Ele consegue bloquear, né. Então, assim, ele ajuda não ajudando, ele ajuda meio que ajudando, né. Ele impede que o time, no caso, tome o dano, né, então, de um certo modo, ele ajuda. Ó, o controle da Mega Dance, mano, controle irritante, como sempre, né. Ó, meu Galed já morreu, infelizmente, né, tomou várias ult aí da Mega High. Quase isso aqui que tá pesando, eu acho que ele tá morrendo muito rápido. Muito fácil, até então. Tá, ele não deveria morrer tão fácil assim, mas enfim, né. Ó, o tiro entrada dele já era, né. Agora a Mega Dance também, como eu imaginei. O problema aqui, né, que meu Blaze, mano, ele tem que render muito rápido, tá? Literalmente, muito rápido. Porque senão, eu não tenho um Ho-Ho pra reviver e fazer ele fazer a diferença, né? Porque o que me ajuda muito é o Ho-Ho, às vezes, tá? O Ho-Ho ajuda muito mesmo. Ah, tomou outro controle, qual foi, joguinho? Se você não quiser ajudar, não atrapalha, né? Mas, ó, já levou de arrasta, né? A Mega Dias, como eu digo. O Keldonzinho, rapaziada, né? Águazinho lutador, ele dá trabalho de fazer porque a baleia é complicada de fazer atualmente. Mas, mano, ele bate muito, cara. Tipo, ó, em time pedra, time terra, time fire, time gelo, ele amassa, mano. Amassa. Ó, coitado do WK, mano. A sorte aqui que o Eldon, não sei porquê, mano, ele resolveu tirar o Garchomp, né? E usar um Ho-Ho. Pra criar o ovinho, né, mano? O ovinho aqui já fez diferença, ó, trazendo de volta a vida, né? Como eu falei, né? O WK. Isso aqui pode fazer diferença, né? Que dá mais sobrevivência pro Pokémon. Até então, né? Bem da hora. Bom, agora a Rayquaza dele vai de arrasta, né? Agora matamos novamente. Reviveu, né? Bonitão. E ó, o combo continua, filho. É crítico no crítico, né? Tá ligado? Mas aí você disse que o Blaziken fica melhor no time Fire, mano. Como assim? Pois é, mano. Ou é Fire ou é lutador, né? Em ambos eles fica muito bom. Mas se conseguir botar nos dois, ele fica melhor ainda. Cara, como é que eu perdi essa luta aqui mesmo, mano? Porque o time dele aqui literalmente foi amassado. Isso porque o nosso Galad nem jogou, né? Doideira, mano. Talvez ele deve ter causado muito controle, né? O que rola no meu time aqui, mano, quando toma muito controle, realmente dá um embaço, viu? Dá um embaçozinho legal. Mas também aquilo que eu falei, né? A minha baleia não tá rupada, então pode ser isso. Ela deve ter morrido fácil, né? Provavelmente. Aí o meu Keldon não deve ter rendido muito, né? Ó, e aí vai, mano, o dano. Porque o que rola aqui, né? Literalmente, o Blaziken aumenta muito, né, o dano do ataque do Keldon. Tanto que foi esse, né? MVP. Aumenta muito o dano do ataque dele, né? E o Keldon fica puxando, assim como o Galad, né? O meu Blaziken. Então, assim, um coopera com o outro, tá? Mesmo sendo, né, tipagens meio que opostas, tá? Aqui o lance, né? Eu não tô trabalhando sobre, né, a passiva do Pokémon. Tô trabalhando sobre o combo dos Pokémon, né? A habilidade de combate de luta, né? Deles, entendeu? Então, assim, o time de olho é feio, mas de composição é bonitinho, tá? Só que aquilo que eu falei, né? O Galad, pra mim, nesse time aqui, mano, ele era pra funcionar, só que ele não tá funcionando. Talvez seja porque ele tá morrendo muito fácil, não sei. Vou ter que depois dar uma modificada na build dele. Vou ver se eu faço ele mais tanque pra ver se ele rende mais. Porque agora que eu tenho 2 DPS brutos, eu acho que eu não necessito dele full dano como eu tô usando, né? Literalmente eu tô usando ele full dano. Então eu acho que não necessito disso. Beleza? Mas é isso aí, rapaziada, o videozinho, né? Só pra demonstrar aí como é que tá, né? O sistema, né? Aqui do nosso time. Estamos tentando progredir aí, mano, pra tentar bater nos caras, mas tá faltando um pouquinho de up, mano. Tipo assim, pouquinha coisa, tá? Mas, pô, o time dos caras, um pouquinho que seja mais forte, mano, no finalzinho, cara, sempre dá diferença. Porque fica 3 Pokémons vivos, às vezes fica 2 ali, às vezes fica um Pokémon do cara sem vida, mano, literalmente. E o Pokémon consegue bater e revira o jogo todinho, entendeu? Né, eu já perdi uma luta aqui, mano, né? Muito pesado pro time do Gon. Literalmente, cara, porque o Garchomp dele ficou com 0 de vida, né? Não sei como é que foi possível, mas o bicho ficou com 0 de vida. Conseguiu matar um Pokémon meu, enterrou o outro, e o time dele conseguiu revirar, né? Do nada, assim, o jogo só por conta disso, mano. Foi assim, tipo, cara, nada a ver, mano. Literalmente eu olhei assim, porra, jogo roubo que dói, mano. Então, quebrou muitas pernas, né? Porque ele pegou um, matou o meu, né? E ainda conseguiu enterrar, se eu me engano, acho que ele enterrou o WK. Aí ele ficou, mano, literalmente só com 3 Pokémon sem vida no final, cara. E não deu pra ganhar, né? Por conta de um detalhezinho, besta, né? Que não sei porquê, mas o Blaziken não consegue, né, ativar full dano nele, né, mano? O Garchomp tem esse parangolé de ficar, sei lá, se esquivando, aparentemente, né? E conseguiu desviar de todos os hits, né, dele. Foi triste, né? Mas acontece, mano. A sorte, né, anda ao lado dos, né, necessitados. Dito isso, mano, eu tô necessitando, né? Não sei porque eu tenho tanto azar. Mas, né, a vida que segue. Fazer o quê?
É duro, mas é a realidade. Então, vou aqui, né? Ah, rapaz, eu vou ter que comprar. Eu queria comprar da Baleia, né, mano? Baleiazinha, um dia, ainda tem um dia, essa lojinha. E o Keldon. Mano, muito gay, cara, esse aqui, velho. Mas aqui aumenta, né, o ataque especial dele. Pô, mas também é um buffzinho mequetrefe, né? 5 doletas, mano. 5 doletas eu posso comprar tanto recurso. Vai, né, mano? Pokémon aí. Não custa nada, né? Transferência complete. Depois eu pego o da baleia, mano. Pra baleia ficar. A da baleia fica legal. A baleia ganha 3 buffzinhos, mano. Bem da hora. Bom, poderia ganhar crítico, né? Taxa de bloco nem precisa, quebra de bloqueio. Mas enfim, deixa aí. Né? Ó, como ficou bonitinho. Muito gaysaço, né, cara? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que tenham deixado o like aí, mano. Compartilhar se for possível, tá? Para dar aquele molhozinho aí, mano, no caldo, né? Então é isso, fiquem ligados nos próximos vídeos, né? Para nós trazer, né? Sempre novidades, trazendo aí, né? Até então, vídeos relacionados aos Mega SS. Para daí você, né? Entender o conceito de cada time. Então é isso. Valeu, é nóis.